Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Muito bem, nessa terceira parte então do capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo, que está fazendo esta comparação entre a salvação mediante a obra de Cristo, que é a única possível, justificados pois mediante a fé, esta salvação que é pela justiça de Cristo, ele está comparando com o caminho insuficiente que foi proposto pela lei, que neste caso aqui estava sendo parte de uma demanda dos cristãos judeus que estavam lá na Galácia, tentando reacender na igreja da Galácia, entre os gentios, obrigações relacionadas com a lei, como se por meio de obras da lei alguém pudesse ser salvo. E o apóstolo Paulo está provando com uma vasta argumentação que isso é impossível, e ele faz todo um tratado sobre este assunto, desde lá já do capítulo 1, defendendo o evangelho que ele apresentou, que aqueles crentes receberam pela fé, e que não era lógico, muito pelo contrário, era insensato da parte deles voltarem atrás nesse sentido. E aí Paulo vai usar vários argumentos, nós já vimos vários desses, nós ouvimos sobre a fé de Abraão, vimos como Paulo coloca, antes mesmo da lei, já participando da salvação pela graça, quando o apóstolo Paulo mostra que foi pela fé que Abraão foi justificado, e não por obras da lei. As obras que Abraão realizou, elas confirmavam que havia uma fé genuína no coração dele, e a aliança de Deus com ele, a salvação que ele poderia desfrutar através dessa fé, e desfrutou, ela não é consequência de obras da lei, mas sim de fé. E isso muito antes da própria lei ter sido promulgada. Agora, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo já usou bastante a figura de Abraão. Ele vai fazer um jogo como aqueles que nós estamos acostumados a ver em programas de televisão, de antes e depois. Sabe, lá faz aquele programa de regime, daí aparece o gordinho antes e depois o sujeito mais magro depois. Às vezes o faz tratamento capilar, lá põe o antes e o depois, careca e depois cabeludo, sem querer provocar ninguém aqui nessa noite. E aí por aí vai, né? Então, tratamento de estética, tratamento de beleza, põe a pessoa mal arrumada lá, daí vai e toma um banho de loja lá e fica bem arrumado. Paulo está fazendo a mesma coisa a partir do versículo 19, ele está fazendo um antes e um depois, ele está fazendo um comparativo entre o que era a vida nas propostas, ou dentro desta proposição de salvação por obras da lei, como foi mal entendida pelos judeus, e a proposta que veio através do evangelho da salvação pela fé. Então, se você olhar do versículo 19 até o 24, você vai ter aí o antes, e tem pelo menos 3 pontos importantes. Bom, esta é a vida debaixo da lei, e a vida debaixo da lei, ela deve considerar as seguintes questões: por que existe lei? Existe por causa dos transgressores. A lei foi dada porque todos nós cometemos transgressões. A lei não foi dada como um presente, como é o caso da fé. A lei foi dada como um antibiótico, ela foi dada como um medicamento, por causa de uma doença, por causa das transgressões. Outro ponto importante é que lá nos 2 versículos 21 e 22, você vai perceber que a lei, ela foi eficaz num ponto: a lei encerrou todos nós no pecado. Ou seja, ela tão somente fez aparecer aquilo que já era uma realidade no nosso coração. Ela serviu para confirmar que não há um justo sequer.
Essa foi a função da lei. A lei, ela tem como objetivo esse. Ela foi dada para transgressores que não achavam que eram transgressores, mas ao receberem a lei e não conseguirem cumpri-la, automaticamente a lei tornou todos culpados, encerrou todos na culpa do pecado. Nesse sentido, a lei foi absolutamente eficaz. E ele conclui nos versículos 23 e 24 que a lei foi dada para trazer-nos a Cristo, porque uma vez que o caminho é insuficiente, uma vez que por esse caminho todos nós nos afundamos ainda mais no pecado, então obviamente essa própria lei, face à nossa insuficiência de cumpri-la, nos empurra para que lado? Nos empurra para Cristo. Ou seja, se você pensar um pouquinho, um exemplo, o Salmo 19, ele faz algo parecido com o que Paulo está ensinando aqui. Se você observar o Salmo 19, vai começar falando que os céus anunciam o Criador. Depois lá na frente vai falar que a lei do Senhor anuncia o Criador, ela é perfeita, ela restaura, tal. Mas lá na frente ela vai falar que eu preciso do Senhor da reconciliação. Por quê? Porque nem a revelação geral de Deus na criação, nem a revelação especial na lei serviu para resolver a minha incapacidade de fazer o que é santo, o que é reto, o que é justo. Eu vou sempre ser empurrado para um mediador, para um salvador, um redentor. Essa é a principal função da lei, me fazer perceber que eu não consigo. Então, nesse sentido, a lei cumpriu o seu propósito, e nesse sentido ela foi boa. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da vida debaixo da lei aí. O outro lado está a partir do versículo 25 até o versículo 9, o depois. O depois é a vida pela fé. E quais são os aspectos dessa vida pela fé? Bom, na vida pela fé eu desfruto de uma plena liberdade em Cristo Jesus, porque foi para a liberdade que Ele me libertou, que Ele enfrentou o meu castigo lá na cruz. Então, qual que é a posição que eu desfruto? Não é mais a posição de um transgressor, mas é a posição de um filho. É assim que é o meu relacionamento com Deus. Não é o relacionamento de um transgressor com um juiz, mas é o relacionamento de um filho com seu pai. Muda completamente. Além disso, eu fui batizado em Cristo Jesus, ou seja, em Cristo Jesus eu fui lavado, eu fui purificado. Toda aquela sujeira que o pecado largou em mim, em Cristo Jesus, ela foi lavada, ela foi limpada. Eu participo de um batismo novo. Não é um batismo em que eu sou lavado pelas minhas próprias obras, ou seja, à medida que eu cumpro a lei, eu vou me tornando um pouco mais puro. Não, agora Cristo cumpriu a lei, Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para quê? Para me limpar. Esse é o batismo de Cristo, esse é o batismo em Cristo, está lá no versículo 27. Eu estou vinculado em unidade, ou seja, agora eu faço parte de um corpo, e nesse corpo não existe mais barreiras entre judeus, gregos, entre gentios, entre judeus e romanos, entre judeus e gentios, entre brasileiros e judeus. Não existem essas barreiras, porque eu faço parte de um mesmo corpo, do qual o cabeça é Cristo. Nesse novo corpo que nós chamamos de igreja, não existe tratamento diferenciado para mulher e para homem, somos todos iguais. Para escravo e para senhor, somos todos iguais. É óbvio que Deus dá funções diferentes para cada parte do corpo, mas desfrutamos da mesma comunhão e dependemos do mesmo Senhor, do mesmo Cristo, somos salvos pelo mesmo. E o que é melhor de tudo, o versículo 29 diz que nesse depois, vivendo pela fé, nesse novo jeito, nesse novo modelo, e aliás, que é antigo, é o único modelo para a salvação, que é através de Cristo Jesus, eu ainda, além de tudo, além de pecador salvo, redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, não fui eu que subi naquela cruz, e eu ainda vou ganhar uma herança. E é óbvio que Paulo está fazendo isso exatamente para mostrar a diferença e mostrar
quanta vantagem há na fé em detrimento das obras da lei. Quanta vantagem há em depender pela fé de Deus do que viver pela lei. Então, esse é o antes e depois que ele vai colocar. Como que é a minha vida na lei, ou embaixo da lei, como ela era, e como é a minha vida agora pela fé em Cristo Jesus. Boa noite. Tudo bem? A cara amassada? Não vai comer meu chocolate lá não, tá? É o meu sobrinho, acabou de chegar de São Paulo. Então vamos lá. Vamos começar com essa primeira parte aí, que é a vida debaixo da lei. Vamos tratar um pouquinho dela e vamos ver o que ela nos ensina. Nós temos uma tendência natural, quando a gente faz o estudo como esse que nós estamos fazendo, de olhar para a lei como se a lei fosse uma coisa ruim. Veja só, Paulo está tratando de um desvio da igreja que queria readaptar ou adaptar um caminho que não foi criado com o propósito de levar para o céu, mas de empurrar para Cristo. E aqueles judeus estavam tentando pegar essa lei e usar como um caminho para o céu. Nesse sentido, o apóstolo Paulo vai dizer: não, a lei não serve, não presta, não é legal, ela não é eficaz para isso. Agora, isso significa que essa lei, ela não presta, ela é ruim? Não. Dentro do propósito para o qual ela foi dada, ela é perfeita. E quando eu leio o Antigo Testamento, se você pegar aí o exemplo que está na apostila, é do Salmo 119, versículo 97, o salmista diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O versículo 165 do Salmo 119 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. E aí tem outros momentos aqui dentro do Salmo 19 que ele vai falar que os teus mandamentos, as tuas palavras são mais doces do que, mais desejáveis do que o mel, do que muito mel silvestre. Quer dizer, o salmista estava equivocado? Não, o salmista está corretíssimo. A lei do Senhor de fato é perfeita. A lei do Senhor restaura a alma, dá vigor. A lei do Senhor limpa, porque ela tem a função de nos corrigir, de nos acertar, de nos limpar. Ela não é eficaz no que tange a salvação, porque nós não conseguimos cumpri-la. O problema não está na lei, o problema está em nós. E segundo, porque esse não foi o propósito da lei. O propósito da lei novamente foi fazer o quê? Foi fazer avultar, aparecer os nossos pecados, os nossos crimes. Uma vez eu fui comprar um filtro desses que você põe na parede lá, e aí o vendedor muito eficaz lá em me convencer que o filtro anterior que eu tinha, que era de uma outra marca, não prestava. Ele falou: vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um copo d'água do seu filtro e nós vamos passar um copo d'água no meu filtro e vamos pegar um da torneira e eu vou colocar um reagente, e o reagente vai fazer aparecer as impurezas. E aí, o único que não apareceu, adivinha qual que foi? O dele, né? Mas no meu apareceu impureza, na da torneira muita impureza, mas o dele realmente estava. E aí me convenceu lá, né? Eu falei: não, deixa eu fazer o teste eu mesmo. Fui lá, peguei outro copo d'água, tentei do dele umas 2, 3 vezes, troquei os copos para ver se eu enrolava ele, mas não teve jeito. De fato, a água que saía do filtro dele, eu acabei comprando. O que a lei foi para? A lei é esse reagente. Então a gente estava o tempo inteiro com esse copo d'água achando que está limpo, puro, e Deus vai dar a lei para quê? Para que a lei faça reagir essa natureza pecaminosa que fica escondidinha dentro da gente, e que a gente fica, quando a gente olha no espelho, a gente não enxerga ela. Quando a gente olha no espelho, a gente enxerga tudo bonito, tudo perfeito, uma ruguinha ali, outra ali, às vezes um cabelo branco, mas essa natureza pecaminosa a gente não enxerga. Mas quando você vai ler a lei de Deus, muito mais eficaz do que um espelho, ela vai escancarando essa coisa que está dentro da gente, tá? Então essa é a função da lei. Eu não preciso desprezar a lei, eu não preciso abandonar a lei, eu não preciso achar que a lei ela é absolutamente desnecessária para a minha vida, porque hoje eu estou vivendo debaixo da fé. Não, a lei tem o seu propósito, ela tem a sua função,
e eu devo considerar isso, mas devo entender bem que essa função nunca foi e nunca será a função de salvação. Então, alguns textos que eu gostaria de ler com vocês. Quem não está com a apostila, abra lá, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Quem está com a apostila é só seguir aí, página 71. 1 Timóteo 1, de 8 a 10. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas e homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. A ideia de Timóteo é assim: a lei é boa, ela é boa sim, porque é o seguinte, para quem que a lei é dada? A lei não é dada para quem faz tudo certo, a lei é dada para quem faz coisa errada. E qual o objetivo? Corrigir a conduta errada. Então, em qualquer época, em qualquer âmbito, para qualquer pessoa, a lei vai ser sempre boa, até para uma pessoa que é incrédula. Se ela pegar a lei e obedecer, de novo, não vai abrir um caminho para o céu, mas que vai fazer bem para a vida dessa pessoa, não há a menor dúvida. A lei, ela é aquilo que eu falei, a lei, ela é um antibiótico para alguém que está doente. De repente não vai curar, ou muito antibiótico não cura, é só para ajudar a passar ali, talvez os sintomas, dar uma fortalecida no organismo, mas a maioria, a prova disso, né, embora tenha um farmacêutico aqui, a prova disso é que os homeopatas dão aquela aguinha com açúcar lá para todo mundo e o cara acaba sendo curado. O corpo acaba se virando, entendeu? Então, o fato é que a função da lei não é salvar, mas ela tem a função sim de limpar, purificar, ajudar. Não é suficiente para a salvação, mas é suficiente para melhorar. Eu conheço pessoas, algumas são muito próximas, familiar distante, eu tenho mais como amigo do que como familiar, que não são cristãos ainda, mas aprenderam por causa dos pais a seguir alguns princípios e alguns valores cristãos. E tem um deles que é muito, eu brinco com ele sempre, ele é um dizimista fiel na cidade dele, dizimista, mas não quer saber de igreja, não pisa em igreja, não faz nada, mas ele segue uma série de princípios, um deles é o dízimo, e ele sempre fala assim: olha, eu sou abençoado porque eu sou dizimista. Ele fala para todo mundo. E eu já vi amigos dele que não são crentes tirando sarro da cara dele, falando assim: Ele fala: se você não quiser acreditar, não acredita. Eu tenho plena convicção de que eu sou, e ele é um empresário muito bem sucedido. Ele fala: eu sou abençoado porque eu sou dizimista. E pago bem meus funcionários, não atraso para ninguém, minhas contas estão tudo em dia. Isso é porque eu sou dizimista, porque se eu não fosse dizimista não dava certo. Vai discutir? É lei, Deus abençoa. E um outro, que são os dois casos que eu queria citar, um outro também que tem uma saúde de ferro e tal, e ele sempre fala assim: olha, eu tenho uma saúde boa e eu vou viver muito, mas vou viver muito por um motivo, não é porque meu DNA é melhor do que o dos outros, é porque eu honrei o meu pai e minha mãe enquanto eles estiveram vivos, eu os tratei desde quando eu me entendo por gente com toda a dignidade, porque eles me ensinaram que se eu fizesse isso com eles, Deus ia me garantir que eu ia viver bastante. Ele não é crente, não é cristão, quer dizer, não é crente de frequentar a igreja, mas tem um mínimo de crença em Deus e tal. Mas são princípios da lei que Deus estabeleceu, e Deus não estabeleceu para quem, olha, quem for à igreja e cumprir isso daqui, vai receber. Não, são princípios que Deus estabeleceu como princípios universais. Não importa aonde esse homem esteja ou que religião ele tenha, se ele honrar pai e mãe, ele vai ter uma vida longa e boa, porque a Bíblia diz que você vai viver bastante e vai viver bem. Então a lei, ela é boa. Eu só não posso usá-la para a função errada. Eu só não posso querer usá-la
para aquilo que ela não foi dada. Ela não foi dada para levar a gente para o céu. Ela foi dada para nos levar a Cristo. Nesse sentido, ela leva para o céu, porque ela te leva para Cristo, porque você não consegue cumpri-la toda. E aí você vai aos pés de Cristo, e aí você vai para o céu. Mas ela não faz esse trajeto sem escala. Não tem jeito. A lei tem uma escala marcada em Cristo. Não é uma ponte, não é um caminho direto, ok? A lei foi considerada pelos judeus como uma coisa maravilhosa. Ela apresentava o próprio coração de Deus, ou seja, aquilo que agradava a Deus. Paulo apresenta 3 usos principais da lei e 3 propósitos que a lei cumpriu. Vamos ver lá. Primeiro, a lei foi dada por causa das transgressões. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, está falando de Cristo, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Paulo começa essa sessão com uma pergunta natural que surge quando consideramos o que ele disse a respeito da nossa redenção sem a lei. Veja lá, os caminhos que ele entrou. Primeiro, ele apelou à experiência dos Gálatas, dizendo: olha, vocês receberam a salvação, foi através do quê? Não foi pela mensagem do Evangelho? E não foi pela fé que vocês creram? Então, tudo na vida de vocês, especialmente os Gálatas, que eram gentios, começou pela fé. Por que vocês acham que vocês precisam fazer o caminho contrário? O segundo ponto dele foi o exemplo de Abraão, que creu, e isso lhe foi imputado por justiça. E ele creu muito antes do próprio Senhor ter dado, através de Moisés, as leis. O terceiro exemplo que ele diz é que a natureza da lei não pode salvar. É uma questão de essência dela. Ela não foi criada para esse propósito. E nunca ninguém conseguiu por ela. É natural dela não produzir esse tipo de efeito. Lá na frente, não sei se vocês leram a apostila, lá na frente tem um exemplo, que é o exemplo do pneu step. Então, antigamente o pneu era igual e a roda era igual, mas hoje cada vez mais está diferenciando isso. Para ganhar mais espaço no porta-mala, eles põem lá um pneu mais fino, uma roda mais fraca, porque a função do step não é que você fique rodando com ele. A função é só te levar até uma borracharia. Tá? A lei é isso. E aí você vai agradecer ao mecânico e ao inventor e ao engenheiro que bolou esse negócio e pôs lá, porque não fosse por ele, de certa forma ele salva a sua pátria. Imagine uma noite chuvosa, você está num lugar escuro, não tem ninguém, não tem nada, seu pneu fura. Você nunca tinha pensado antes em quem foi o cidadão que teve a ideia de pôr um pneu a mais no carro, mas nessa noite você vai lembrar e vai agradecendo a Deus: Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor pôs isso na cabeça. Você chegar lá, o pneu está cheio, que você nunca presta atenção que tem que encher step, com exceção do João. O João deve fazer isso sempre, mas o resto de nós ninguém faz. Mas você, não sei se o Hugo também tem esse hábito, mas os mais velhos são mais prudentes do que a gente, né? Eu uma vez precisei do step e quando eu peguei, o bicho estava fofo. Falei: meu Deus, não adianta nada ter o step se eu não olho se ele está cheio, né? Mas a lei é salvadora nesse sentido, que você está num mato sem cachorro, você precisa sair de lá. Então, você vai usar a lei, mas ela não vai te levar até onde você precisa. Ela vai te levar até onde há uma solução para o seu problema. Então esse exemplo é um exemplo perfeito. A lei não salva, mas ela te leva para quem pode te salvar. Tá? Então é isso que Paulo está fazendo. Paulo não está desconstruindo a lei, até porque Paulo é um judeu. Ele não vai, de maneira alguma, ele vai condenar a própria lei. Ele está condenando o uso inadequado da lei, das obras da lei. Cada um desses pontos estabelece o fato de que a lei não pode salvar os homens de seus pecados. A lei não foi planejada para justificar, mas para condenar, para apontar os nossos pecados, né? Então eu preciso entender este propósito. E então, hoje, como que eu posso usar a lei? Do mesmo jeito como eles usaram lá atrás. Se eu quiser saber o quanto eu estou errando e o quanto eu estou agradando ou desagradando o coração de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso me alimentar com a lei. Eu não vou pegar a lei para
para cumpri-la, para que eu me sinta mais salvo. Não, mas eu vou usá-la para perceber se eu estou agradando ou não a Deus. É o reagente na água, vai mostrar como é que está a qualidade dessa água. Então, a gente tem conhecimento, porque acaba que no meu meio a gente convive muito com isso, e acaba, entre os meus colegas pastores, a gente acaba conversando muito sobre isso. Mas hoje em dia você tem igreja de todo tipo, até igreja presbiteriana mesmo, que às vezes algum colega força tanto no assunto da graça e do evangelho, que para de falar 100% da lei. Não toca mais nesse assunto. Desliga o Antigo Testamento, quase que fala para os crentes, traz só o Novo Testamento para a igreja. Essa é uma boa conduta? Não, não é. Primeiro porque, para compreender bem mesmo o Novo Testamento, eu preciso do fundamento do Antigo. E para entender bem o Antigo, eu preciso da luz do Novo. Não tem jeito. As coisas estão conectadas, eu não posso desconectá-las assim. Agora, em termos práticos, para a vida do cristão, se distanciar da lei é um grande prejuízo. Por isso que nós insistimos tanto, por exemplo, que cada aluno da escola dominical estude o breve catecismo, o catecismo maior e a confissão de fé. Porque já nas primeiras perguntas você vai começar lá nos 10 mandamentos. Qual é a proibição do primeiro mandamento? O que ordena o primeiro mandamento? Quais as aplicabilidades? E aí você vai tratando. E isso é importante, eu preciso decorar isso. Por quê? Porque isso vai me ajudar a ver o quanto eu estou impuro. E quanto mais eu perceber isso, mais nos braços de Cristo eu vou querer estar. E quanto mais nos braços de Cristo, mais perto do Senhor, mais perto do Pai. Mais força eu vou ter para usar essa lei e usar ela de forma adequada, de forma que ela me abençoe. Então, a ideia não é execrar a lei, a ideia é entender. Deus nos deu a lei por causa das nossas transgressões, para que elas fossem visualizadas por nós, para que nós percebêssemos e tivéssemos o mesmo sentimento que Deus tem quando Ele olha para a nossa vida cheia de pecado. Ele enxerga algo por causa da sua santidade que nós não enxergamos. Aí Deus foi lá e nos construiu um óculos, que é a lei, que quando nós vestimos os nossos olhos, quando nós conhecemos essa lei, essa lei funciona como uma lente, que me faz enxergar o que antes eu não via, os meus próprios erros, os meus próprios pecados. Segundo, a lei foi promulgada, só para seguir a ordem. Primeiro, os itens aqui que são dados. O apóstolo Paulo cita aí no versículo 20 que a lei foi dada por meio de anjos. Isso era um entendimento comum entre os judeus, que a lei tinha sido entregue por meio de anjos. É uma tradição deles. Então Paulo está usando uma tradição deles que não é de todo errada, porque muitas questões da lei foram anunciadas por Deus usando figuras de anjo, como muitas vezes o Senhor falou no Antigo Testamento, inclusive com Abraão, através de anjos. Esse anjos aí também tem a conotação de que das teofanias. Que são as teofanias? São aparições de Cristo no Antigo Testamento, mas é óbvio, como eles não conheciam Cristo, o mediador, não sabiam que aparência ele havia de ter, eles chamavam de o anjo do Senhor. E então aqui os judeus estão falando assim, olha, quando eles dizem que receberam por meio de anjos, eles estão dizendo na realidade que eles receberam do Filho de Deus, por meio do Filho de Deus. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, a lei ela não é ruim, ela foi dada para as nossas transgressões, para avultar isso, não foi entregue, não é fruto de imaginação de pessoas, ela foi promulgada e entregue para nós por meio de anjos. Ela veio pela mão de um mediador. A palavra traduzida aí de mediador, ela é muito usada no Novo Testamento, ela faz referência diretamente a Cristo. Ele é o mediador da nova aliança, Ele é o mediador dessa fé que nós temos em Deus, desse novo momento em que eu posso viver debaixo da fé. De forma muito interessante, o termo é também usado na versão que os gregos fizeram do Antigo Testamento, que é chamado de Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento.
E você vai encontrá-la várias vezes, inclusive na nossa linguagem, lá no livro de Jó. Você, pensando aí na história de Jó, você vai ver que Jó, em alguns momentos, ele orou e Deus permaneceu silente. E aí a conclusão que ele chegou é que Deus permanecia em silêncio porque não tinha um mediador. Olha só, isso está lá no Antigo Testamento. Então Jó, olhando para a situação dele mesmo, ele acaba dizendo: olha, nós precisamos de alguém que faça mediação. Eu preciso de um mediador entre eu e o Senhor. Essa é a conclusão que ele chega. Então Jó lamenta não haver nenhum mediador entre ele e Deus, mas a lei foi dada através de um mediador. E quem é esse mediador? Esse mediador é o próprio Deus. É o próprio Deus que, para abrir um caminho de comunicação entre ele e nós, ele vem e nos oferece uma lei. Ele vem e nos oferece. E detalhe, que essa lei, ela tanto me empurra para Cristo quando eu não consigo cumpri-la, quanto essa lei, ela me desenha Cristo. Isso é um ponto muito importante do Antigo Testamento. A lei desenha Cristo. Toda lei, ela é um tipo de Cristo. Ela descreve exatamente quem Cristo é. Se você pegar, por exemplo, as leis cerimoniais que foram estabelecidas por Deus para o povo, lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, especialmente em Levítico, você pega as leis cerimoniais. E aí as leis cerimoniais falam de sacrifício, falam de santo do santo, falam de sangue, falam do cordeiro, que tem que ser um cordeiro puro. Fala, se você for trazer um animal de grande porte, tem que ser um animal puro, com pele branca, sem mancha, sem mácula. Todos esses detalhes nos remetem a quem? Nos remetem a Cristo. Então toda a lei, seja cerimonial, seja a lei moral, toda ela aponta para Cristo. E aí, quando o apóstolo Paulo fala que o fim da lei é Cristo, ele está dizendo duas coisas. Ele está dizendo, primeiro, que a finalidade da lei, como a gente acabou de ver aqui, a finalidade da lei é Cristo. Por quê? Porque ela me faz ver a minha incompetência e me empurra para a única saída possível, que é Cristo. Mas por outro lado também, Paulo está dizendo que o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque toda lei, ela mostra Cristo. Então, se você for ler toda a lei, você vai lendo como aquela criança que está seguindo, sabe aquele joguinho de achar o caminho do labirinto? Você vai seguindo ali o risquinho, de repente você está lá. Onde você está? Não, você está em Cristo. Se você seguir toda a lei, onde ela vai encerrar? Ela encerra exatamente em Cristo. Tá? Então a ideia de que a finalidade da lei é Cristo, e Cristo é o antitipo da lei. Ou seja, a lei é o tipo e Cristo é o antitipo, né? Ou seja, aquele para quem o tipo aponta. A lei é uma seta e Cristo é o alvo dessa seta, ok? Aí a terceira frase aí do versículo 19: até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. A lei foi dada em um ínterim, ela foi dada até, ou seja, ela foi colocada à disposição para servir a qual propósito? Para ser o step até que chegasse o descendente. Então, de Abraão, que recebeu a promessa, até o cumprimento da promessa, nesse íntere aí, quem foi o agente que apontou a verdade, que encaminhou as pessoas para que elas continuassem crendo e esperando o mediador, o redentor, o descendente a quem a promessa se refere? A lei cumpriu esse papel. Então a lei foi dada para transgressores, para que eles usassem dessa lei para perceber a sua maldade, para esperar um redentor que fizesse mediação entre eles e Deus, uma vez que a nossa comunhão foi encerrada quando nós pecamos. Muito bem, agora o apóstolo Paulo não vai parar nesse único propósito de uma lei para transgressores, para que transgressores enxergassem o seu estado. O apóstolo Paulo vai mais adiante. O segundo ponto aí para nós é que a lei foi dada para quê? Para encerrar todos, ou tudo, debaixo do
pecado. Esse é o ponto. Então veja só, uma vez eu pregando aqui, aliás, dando uma aula na escola dominical, eu disse que a pregação ela tem duas funções. Ela tem cheiro de vida para quem crê, e ela tem cheiro de morte para quem não crer. Então, quando todo sermão é 100% aproveitado, 100% útil, porque ou ele vai servir para reconciliação, para salvação, ou ele vai servir para condenação. É óbvio quando você está num ambiente mesclado. Quando você está num ambiente só igreja, e já foram convertidos a Cristo, então esse evangelho ele tem a função de edificação, que é de amadurecimento, fortalecimento. Mas por que eu fiz essa afirmação, e você vai ouvir outros pregadores fazendo essa afirmação? Pelo seguinte, porque normalmente a gente tem a ideia de que a lei, ou depois o evangelho, ao ser anunciado, a gente quer avaliar quantas pessoas acreditaram para dizer, ó, isso daí foi o resultado. Mas não é esse o resultado. Porque nem a lei, e a gente já sabe disso, que a gente está batendo bem nesse ponto, e nem o evangelho é oferecido publicamente para a salvação de todos, mas sim para a condenação de todos. No caso da lei, para a condenação de todos, para tornar todos culpados. Então, sempre que você lê a lei ou ensina a lei publicamente, a função está sendo cumprida 100%, que a função é me encerrar no pecado. Então, quando eu vou e ensino filhos, a palavra de Deus diz, o quinto mandamento, inclusive um mandamento com promessa: honra o teu pai para que te prolongue os teus dias sobre a terra. O apóstolo Paulo foi lá e ampliou esse sentido, para que te prolongue os teus dias sobre a terra e vá bem. O que eu estou fazendo? Primeiramente, eu estou tornando todas as pessoas que estão ouvindo isso responsáveis pela lei que elas acabaram de receber. Ela poderia até dizer o seguinte: olha, eu desonrava meu pai porque eu não sabia, até hoje, mas agora eu não posso mais fazer isso. E se eu fizer, eu estou fazendo consciente. E vai fazer, com certeza vai fazer. E aí vai ser encerrado no pecado. Então Paulo está dizendo, a lei foi 100% útil. Por que ela foi 100% útil? Porque ela encerrou a todos no pecado. Aquilo que está lá, que o profeta registra, que Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer, a lei confirma. A lei confirma. Por quê? Porque todas as vezes que a lei é anunciada e o povo não cumpre, está se confirmando aquilo que já tinha sido dito por Deus, que não há justo, nenhum sequer. Mas eu cumpro quase toda a lei. Mas a própria lei tem uma lei sobre o cumprimento dela. Ela diz que aquele que erra em um só dos mandamentos é culpado de todos. Se a lei brasileira fosse assim, seria bom. Ou muito mal, né? Não sei o que ia acontecer com a gente, mas hoje eu ouvi uma pessoa fazendo uma afirmação. Aliás, esses vídeos que as pessoas estão postando toda hora lá, e aí agora estão fazendo coletâneas, né, da Dilma e do Lula, fazendo coletâneas lá, e eu sei que num desses vídeos lá, aparece o Lula falando, mas gente, caixa 2, qual o problema de caixa 2? Quem nunca fez caixa 2? Aí aparece a ministra da Justiça falando assim, gente, nós estamos ouvindo isso mesmo, é óbvio que são cenas diferentes, mas eles montaram um vídeo lá, mas nós estamos ouvindo isso mesmo, no julgamento dos mensaleiros? Eu tive a impressão de ouvir alguém dizer que caixa 2 em algum momento não é crime, é normal. Caixa 2 é corrupção, não importa em qual contexto, é corrupção. Pode ser em tempo de crise, pode ser em tempo de fartura, é corrupção. Caixa 2 é corrupção. Sonegação é uma corrupção, é um tipo de corrupção. Furar fila é uma corrupção. E aí a ideia era justamente essa, o impacto do vídeo é fazer isso, fazer você pensar que a gente fica achando que os corruptos estão só lá em Brasília,
mas nós estamos convivendo com os corruptos o tempo inteiro. Já começa pela gente mesmo, que todos nós temos algum tipo, algum nível de corrupção, às vezes menor, pequenininha, mas é corrupção. E esse é o tipo de coisa que ela só é potencializada, né? Ela já está lá. Então depende do tipo de exposição que você tem. Enquanto você está exposto só a lidar com coisas domésticas, suas corrupções vão ser pequenininhas dentro de casa, né? É o médico que diz que não pode pôr óleo na comida, e daí a corrupção da cozinheira, né? O marido não está em casa, os filhos não estão em casa, ninguém está vendo, só para facilitar a fritadinha de arroz, uma gotinha, ninguém vai saber. Então são os nossos, estou brincando aqui, mas são os nossos níveis de corrupção, né? Parece que se alguém não estiver fiscalizando a gente sempre se dá uma liberdadezinha para fazer alguma coisinha ali fora do eixo, né? É o pai que não está perto para ver e tal, a mãe, e aí vai, aquela coisa dos namorados, né? E os pais acreditam que os namorados não beijam. Beijam sim, só você que acha que eles não beijam. Então, a corrupção está aí. E a função da lei, veja, foi dizer para todo mundo: vocês pecam, e vocês todos estão encerrados debaixo do pecado. A lei faz isso. E aí você fala assim: pastor, então de jeito nenhum a lei é boa, a lei é muito má. Não, é o contrário. Porque a não ser que eu perceba as minhas mazelas, as minhas insuficiências, eu não corro para Cristo. E ainda assim nós somos tão duros que o próprio Senhor Jesus disse para os discípulos: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito. E qual que é a função do Espírito? Ele convencerá o homem do pecado e do juízo. Porque embora a lei encerrou todos os homens no pecado, a gente é tão presunçoso que a gente não quer nem olhar para a lei para não perceber isso. E aí precisa Deus enviar o Espírito Santo dele para entrar no meu coração, para rasgar o verbo comigo, já que eu não entendo de outro jeito. Quer dizer, o Espírito Santo vem para desenhar, né? Você não entendeu, então ele desenha para a gente. A lei foi dada para nos trazer a Cristo, que é o que está aí do versículo 23 ao versículo 25. Paulo, ele apresenta a lei para nós como um tutor, como um mentor, que vai te ajudar a perceber. Uma linguagem mais dos nossos dias, ele é o coaching. Então a lei é o seu coaching. Ele vai acordar você mais cedo, vai fazer você dormir mais tarde, vai fazer você produzir mais, até você perceber qual que é. Ele não vai te dar as respostas, mas ela vai te fazer achar as respostas por você mesmo. Todas as vezes que a lei estabelecer algo para você que você não consegue cumprir, é como se a lei dissesse: e aí? O que aconteceu? Tem alguma coisa para falar para mim? É isso que a lei faz com a gente. E a resposta, se a gente for bem honesto, é: tenho. Eu não dou conta, não consigo. E aí é como se a lei dissesse: então, olhe para mim. E aí quem que você enxerga? No final, Cristo. A lei aponta para Cristo. Essa é a função dela, e a função última que Paulo estabelece aqui para nós. A lei serviu como esse coaching durante um período, tanto da infância do povo de Deus, do povo de Israel, como ela continua servindo até hoje para nos encaminhar nos caminhos da fé, para nos mostrar o que agrada o coração de Deus e o que não agrada, para nos mostrar as nossas insuficiências. O Evangelho não é uma coisa para eu usar uma vez na vida, para crer em Jesus e nunca mais abrir no Evangelho. Assim como o Antigo Testamento e as leis não são coisas para eu descobrir apenas o que Deus espera de mim e nunca mais usá-las. Lei e Evangelho devem funcionar juntamente na nossa vida o tempo inteiro. O que a lei faz comigo? A lei me faz ver o quanto eu sou insuficiente. E o que o Evangelho faz comigo? Me faz ver o quanto Cristo é suficiente. E então eu busco a Cristo, me encho de Cristo e olho para a lei. E a lei vai servindo para mim de teste. Ela vai me testando. E eu enxergo minhas insuficiências, eu vejo que eu preciso mais de Cristo, mais de Cristo. É bem provável que é isso que o apóstolo Paulo estava pensando, e não em pecado necessariamente, quando ele diz
que quando eu estou fraco, é aí que estou forte. Quando estou forte, é aí que estou fraco. Em outras palavras, quanto mais eu percebo as minhas fragilidades através da lei, e é a lei que me faz perceber isso, mais eu me apego a Cristo. Isso é força. Agora, quanto menos eu percebo as minhas fragilidades, ou seja, quanto mais longe eu fico da lei de Deus, mais autossuficiente eu vou me tornando e mais longe de Cristo, portanto, mais fraco. Muito bem. Os judaizantes estavam fazendo exatamente isso que eu acabei de descrever aqui para vocês. Eles estavam pegando a lei para usar, só que eles estavam invertendo a coisa. Eles estavam invertendo. Eles estavam entendendo o seguinte: olha, tá bom, vamos lá, nós precisamos. Cristo é o Redentor, Cristo é o Salvador? Ok, Ele salvou. Ele resolveu o que eu fiz para trás. O que eu preciso agora? Eu preciso andar nos eixos. Preciso cumprir tudo para poder ir para o céu. É mais ou menos assim. Foi lá, passou uma borracha no meu passado e eu agora tenho que ir para frente. Só que esse caminhar para frente, ele é um caminhar que continua sendo para mim impossível. Não vai ter jeito. Não vou conseguir chegar. O resultado disso, quando aplicado à vida de uma igreja, é absolutamente devastador. Por quê? Porque tira a confiança em Cristo e coloca a confiança na lei, que serviu como estepe. Na lei que serviu só para chegar até Cristo. Então eu não posso ter esse pensamento, que era o pensamento daqueles judeus lá. Eu preciso de Cristo para resolver o meu passado. E preciso da lei para resolver o meu futuro. Quer dizer, é uma grande cilada. Se você não conseguiu antes, quem foi que te fez acreditar que você vai conseguir agora? Não vai. A lei tem que nos levar sempre para Cristo. Eu não posso desistir desse caminho. E eu não tenho como também desistir desse caminho. Eu posso até fazer tentativas vãs, mas eu não posso. Quando nós saímos desse caminho, a tendência é que em pouco tempo a gente se perca, entre em pânico, vira uma correria, desajuste total na vida. Por quê? Porque não dá certo. Não tem, é um beco sem saída. A lei como caminho de salvação para nós é um beco sem saída. Mas a lei é boa? Se você usá-la para aquilo que ela foi dada, ela é absolutamente fantástica, necessária, útil, amável na vida de cada um de nós. Então, eu quis bater bastante nessa tecla hoje com vocês, porque fica aquela impressão, quando a gente vai seguindo ali o raciocínio de Paulo, que a lei é má. Não, o mau uso da lei é mau. O mau uso da lei, ou seja, o uso da lei com outra finalidade, a finalidade de substituir Cristo, é exatamente o oposto. E Cristo vem, não para substituir a lei no sentido de que agora você joga a lei toda fora, pum. Ele vem para cumprir o propósito que a lei não foi criada para cumprir, o propósito de salvar. Mas a lei continua me servindo para me levar para Cristo. Sempre isso. Então não tenha medo do Antigo Testamento e nem esqueça o Antigo Testamento, porque nós estamos vivendo pela mensagem do Evangelho, debaixo da graça. Nós não saberíamos o que é graça, não saberíamos a respeito da mensagem do Evangelho e nem o porquê da morte de Cristo se nós não conhecêssemos a lei. Então a gente precisa aprender a cuidar disso, tá? Hoje a gente para por aqui. Na semana que vem a gente fala sobre a vida debaixo, ou a vida pela fé, né? O depois. A gente viu aqui o antes e fez as considerações do bom, aquilo que é bom e aquilo que não é nesse aspecto. Na semana que vem a gente continua nesse mesmo texto aí, daí versículos de 25 a 29. A gente foi até a parte do 25. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Você falou, mas quando aparece anjo do Senhor, parece mais... não são todos. Não são todos, mas a maioria é. Anjo mesmo, mas com uma ordem de Cristo. Sim, não precisava ser.
mas em algumas ocasiões é o anjo do Senhor. Um exemplo desse, talvez o mais fácil de todos, é quando os 3 jovens são lançados na fornalha e Nabucodonosor enxerga um quarto. E ele fala, aquele quarto tem aspecto do Filho dos Deuses, né? Outras citações falam de um anjo do Senhor. Tá? Quem é essa figura? Essa figura é Cristo. Essa figura é Cristo. Uma série de itens lá, por ele aparecer exatamente para salvar os 3, por ele não sair da fornalha, uma série de itens ali, você pode, de fato, tratava-se de uma, a gente chama isso de teofania, que era uma manifestação de Deus no Antigo Testamento. Se era uma manifestação visível, então não é de Deus Pai, é sempre, qualquer manifestação de Deus visível é do Espírito, do Filho, ele é o comunicador. Lembra naquela questão que a gente viu quando a gente estudou na escola dominical os atributos de Deus, a Trindade? A gente viu que eles são as 3 pessoas são iguais, de mesma essência, são uma. A única coisa que difere entre eles é a função, e a função do Filho é agir e falar e comunicar. Por isso que ele é chamado de verbo, porque junta as 2 coisas, comunica e faz. É um jeito. João foi, embora era um pescador, inspirado por Deus, usou o termo que é o termo perfeito. Quem é Cristo? Cristo é o verbo. Ele é a palavra que comunica ação. Então, comunicação e ação é tudo o Filho, sempre o Filho. Quem criou o mundo? Foi o Filho. É o Filho. Mas lá em Gênesis está, no princípio criou Deus. Ok, você estava dentro de uma cultura que não havia nenhum tipo de ensino ainda sobre a Trindade. Embora Moisés, quando escreveu Gênesis, o termo hebraico ali para Deus, que é Elohim, é um termo já flexionado no plural. Ali, a tradução literal ali era, no princípio criou o deuses. Essa é a tradução literal de Gênesis 1. No princípio criou o deuses. Então já era uma pista que era um Deus que tinha mais de uma pessoa. É algo incompreensível para nós, mas já estava lá. Agora, então Cristo está ali. Não tem nada errado com o texto de Gênesis, Cristo está ali. Agora João já vai ser muito mais específico. Ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito seria feito ou se fez. Você ia fazer uma pergunta, Tô? O João estava te cutucando aí. Eu vi que ele não queria perguntar, mas queria que você perguntasse. Já resolveu? Então tá bom. A questão do Aia.